Olá, pessoal! Entrando agora para fazer uma live muito especial. Esperar as pessoas entrarem. Olá, pessoal! Vamos ter uma live muito especial hoje, ah, com a Mercedes Clar, que é quem nos assessorou muito em cursos. É uma tremenda cabeleireira, visagista, aplicando visagismo. Vamos esperar para ela entrar. E ela vai contar um pouquinho da sua experiência aplicando visagismo. Vai contar da sua experiência ensinando nas faculdades, porque foi a primeira professora de visagismo, junto com mais duas, na Unixul, no primeiro curso superior de visagismo. Vamos esperar para ela fazer o pedir para entrar. Eu vi que ela está aí, mas não me pediu para entrar. Deixa eu ver se eu posso fazer um convite para ela. Olá, Mercedes. Você está aí, mas. Olá, Betty. Esperando ela solicitar entrar no. Então, a Mercedes tem uma experiência incrível e ela agora está de volta a Buenos Aires, onde ela vai inaugurar, logo depois dessa toda essa crise, um salão dedicado ao visagismo. E não estou vendo as. Deixa eu ver se eu consigo ver. E aí está a Aí eu Mercedes, cheguei! lá de Buenos Aires. Sim, espera que minha filha tirou uma coisa, porque eu estava preparada, eu ia me apresentar assim, dizendo que essa era eu. Ah! Então, deixa eu apresentar você. A Mercedes fez o curso em 2007, era professora da Unixul, que foi o primeiro curso de visagismo superior, curso superior de visagismo, e, na realidade, os primeiros cursos superiores foram no Brasil justamente porque tinham os dois livros, aliás, não tinha os dois livros, só tinha o primeiro livro, e para ter um curso superior precisa ter bibliografia. E em nenhuma outra parte do mundo existe um curso superior de visagismo. Só aqui no Brasil, que agora já tem outras, e ela foi contratada pelo Unixul para fazer esse trabalho e eu queria que o curso estivesse bom, então eu convidei os professores a fazer o curso. E assim que eu conheci a Mercedes. E Esse- ela passou a ser nossa colaboradora, tudo mais. Mas conta um pouquinho como foi essa história de como você entrou na nossa vida e nós na sua. Bueno, eu, na verdade, no ano 2003, eu fui morar no Brasil. Eu morei até o 2008, final de 2008, e eu fui como diretora das escolas ACP lá, que foi uma master franquia, onde eu preparava os professores para dar aula lá.
Então, depois eu também dava aula, porque empresas me contratavam à parte, e eu dava aulas de visagismo, não de visagismo, para explicar qual é a diferença. Por quê? Porque o visagismo foi criado no ano... 1937, pelo E o Fernão Rich. visagismo... E o visagismo foi em 2003 com o meu livro que surgiu, né? Porque não Claro, existia. Né? que você, no segundo, fez a apresentação mais formal, correto? Isso, aí que foi colocado toda a experiência que a gente tinha dos cursos, etc., mas já começou em 2003, né? Bueno, nesses, eu dava os cursos de visagismo, que é diferente. Nós temos visagismo e hoje visagismo, que iniciou no ano 2003 no Brasil. O que acontece? O visagismo, o que eu trabalhava, era uma padronização. Nós o que fazíamos era deixar todos os rostos ovais. Então, eu fazia todas as formas geométricas, o triângulo, o losango, faz tempo que eu não estou no Brasil, me perdoem, hein? Oval, círculo, isso todo mundo compreende. E eu o que fazia era desenhava tudo cortes que me tirassem esses ângulos para poder deixar esse rosto oval, que era uma padronização. Então, perfeito. Eu, no momento, disse, saiu o curso superior na Unixud, e eu disse, bueno, eu quero ir me anotar nesse curso superior. Quando eu chego, me dizem, nós estamos lhe procurando para ser professora do curso. Então, aí eu preparo tudo, um esquema de corte e tudo, pero muito técnico. Por quê? Porque eu precisava ensinar o corte não de uma forma artesanal, senão de uma forma lógica, onde 1 mais 1 é 2. Esse ângulo, o outro ângulo, me tem que dar esse resultado. Então, bueno, perfeito. Isso foi final de 2006, que eu entro em contato. Depois eu venho as férias, tudo, estávamos organizando isso, fizemos a apostila, tudo. Quando a universidade faz acordo com Philip Hallowell, quem seria o nosso consultor responsável, porque o curso se chama Visagismo e Estética Capilar. Então, eu justo tinha que viajar para a Argentina. Eu venho para a Argentina ver a minha família e o curso começava um domingo. Então eu digo, oh, nossa, eu tenho que estar domingo lá para aprender visagismo, porque eu não conhecia a diferença entre visagismo e visagismo. Então, o que acontece? Eu estava aqui, digo, nossa, ir lá aprender visagismo de novo. Se eu dou curso de visagismo, para que eu vou ir aprender visagismo? Então, bueno, na segunda, eu chego no segundo dia do curso. Me recebe a Sônia, esposa do Philip, me dá o material que eu precisava, uma recepção linda, maravilhosa, tudo. Mas ela todo com receio, porque como eu não estava interessada em ir ver esse visagismo, agarra e, bueno, eu começo a ver. E quando o Felipe começa a falar dos temperamentos, dos formatos, do que a pessoa queria expressar com a sua imagem, que não era padronização, que era o que eu fazia, vocês viram que eu tenho o olho pequenininho, eu cada vez fazia assim. Agora a Guga, antes não. E então eu fiquei muito comovida e cada vez com mais atenção. E na metade do curso, quando fomos a almoçar, Felipe me explicou o que tinha dado o primeiro dia e tudo. E aí
na verdade, comecei a me apaixonar e uma coisa que eu senti quando eu terminei o meu curso de visagismo, porque eu tecnicamente estava muito preparada. Eu tive grandes maestros, inclusive eu tenho que nombrar, não, a Elsa Álvares, que foi uma das minhas primeiras professoras e me formou, Oscar Colombo, que se alguém tiver o gosto algum dia de querer aprender a cortar Uma realmente, referência, né? conhecer uma técnica, por quê? Porque ele te vai ensinar o ABC do corte. E como ele diz, depois você vai colocar o adereço ou condimentar como você gosta e segundo o seu estilo e o seu temperamento também, que isso nós não falávamos nesse momento, mas hoje eu estou agregando. Pero um professor, um maestro realmente, Oscar Colombo, um maestro, eu amo ele, me deu as armas para poder ter feito essa apostila e tudo isso por esse conhecimento técnico. E o que acontecia? Como eu tecnicamente estava muito bem, eu acordava um dia e dizia, ai, hoje não tenho ganas de cortar. Então, eu chegava a clienta e o que eu fazia era sentar a clienta na cadeira e dizer, bueno, hoje tenho ganas de cortar Chanel. Saiu tudo de Chanel, porque eu dizia que o Chanel ia ficar lindo. Depois, chegava, não sei, um dia eu tinha ganas de cortar um corte em V, um corte repicado. Era de acordo a como eu acordasse. E o que eu estava sentindo era que eu estava como vazia com a minha profissão. Hoje, eu tenho 47 anos, não vou dizer bem, 27 anos, o que descobre, descobre. Então, faz 30 anos que eu sou cabeleireira e quando eu conheci o visagismo, na verdade, no final do curso, eu não me senti uma cabeleireira. Eu me senti, porque nós falamos de visagismo, não? Eu disse, Filipe, hasta este momento na minha vida eu fiz paisagismo. Porque eu podava, dava uma forma, desenhava, mas eu não sabia por que eu fazia esse trabalho. Ou seja, eu não tinha... eu não conhecia o estudo da linguagem visual, eu não conhecia os temperamentos. Para mim, uma clienta era igual que a outra. Então, é como que foi um redescobrir da minha profissão. E depois, cada vez que chegava uma pessoa no meu salão, ou na escola, ou quando eu tinha que formar os meus alunos, era como um desafio todo. E o importante que eu sempre falo, não é cortar, é dar um estilo. Nós temos que ter harmonia e estética, mas temos que respeitar a personalidade do cliente que vem se atender conosco. É uma coisa que você falou para mim, que eu não sabia, que na Argentina já se falava em visagismo, praticamente visagisme, né? Em todos os cursos. Se falava sobre a questão do formato de rosto, tinha cursos, tinha no Longueiras, etc. E é importante frisar que o visagisme foi uma grande mudança dentro da área do cabelo, porque antes simplesmente fazia todo mundo igual, mas não tinha noção nada de formato de rosto, de cor de pele, de que se o rosto era mais comprido, não era muito legal por muito volume em cima. Então, em termos estéticos, foi uma mudança extremamente grande. Mas não tinha essa conceito que o visagismo tem, que base é que sua imagem é uma identidade visual, que
tem que estar de acordo com sua personalidade e o que é mais importante ainda, que afeta a imagem, afeta o seu interior, que Olha, é uma e você você, e se você expressa por sabe, fora e desculpa, e você sabe sobre isso porque eu tive uma própria as experiência. contas da sua história, que essa história é importantíssima, né? Que a sua propaganda enganosa. Eu já fazia anos que estava trabalhando com o visagismo, com Philip, estava assessorando nesse momento, como ele é um artista plástico, eu o que fazia? A parte do processo criativo, eu realizava cortando e plasmando o que era esse trabalho que ele tinha explicado, pero ele não cortava cabelo. Então, Sim. eu conhecendo todas essas histórias, eu digo, eu tinha 36 anos, eu tenho, era uma mulher um pouco mais forte nesse momento, e eu digo, bueno, eu quero ter um namorado, porque me custava muito ter namorado. Eu estava sozinha. Eu tinha divorciado aos 30 anos, eu estava sozinha e custava muito ter um namorado, eu não sei. Eu digo, bueno, eu vou conseguir um namorado. O que eu fiz? Conhecendo o visagismo, conhecendo as formas, conhecendo as linhas, porque nós trabalhamos com linhas, com formas, com os temperamentos. Então, eu, brincando com as linhas, com as formas e com as cores, eu me tornei uma mulher de temperamento melancólica, meiga, boa. Eu deixei o meu cabelo um pouco mais claro, eu tinha umas mechas compridas que eu sempre usava preto, bem compridas. Esses alongamentos eu fazia quando eu ia sair cachinhos. Eu era uma mulher boazinha, assim, que qualquer machão poderia levar para proteger, porque eu era uma desprotegida. E o que aconteceu? Isso deu Funcionou, né? certo! Deu certo! Eu consegui meu namorado, hoje é meu esposo, tenho a minha filha, nós não temos anel, não podemos ter esmalte e tudo, pero é porque aqui aconselho não ter todas essas coisas por o tema da higiene e tudo isso com o álcool e o sabão. Então, bueno, casei, eu comecei a namorar e tudo, e eu viajava para o Brasil e contava para o Felipe e para a Sônia. Ai, O que, você que a não Sônia falou para sabe, você? cara. E eu não dizia, não sabe, eu estou namorando, porque eu agora, quando saio, eu me faço caixinho e eu sou melancólica. Olha que boazinha que eu sou. Inclusive, eu fazia, a Sônia dizia, olha, querida, que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você está brincando e você vai sair prejudicada. Eu Está dizia, brincando com fogo, ela está falou. brincando com fogo. Olha, você é como uma filha para mim. Você está brincando com fogo. Não, Sônia, que isso não, que isso sim, que isso aqui, que isso lá. Que ótimo. Maravilhoso. Começou o meu esposo é um colérico, controlador, forte. Não significa ser uma pessoa, ser colérico não é ser ruim, porque nós temos um colérico no positivo e no negativo. Você teria que fazer o curso para entender, não, que significa, pero bueno, temos essas partes nos mesmos temperamentos. Podemos estar agindo ou negativamente ou positivamente. Sim. Então, meu esposo era tudo isso. O homem que buscava a mulherzinha boazinha. O que passa? Com o tempo, eu, no princípio era brincadeira, levava. Chegou um momento que eu disse, eu já não aguento mais isto, tem que voltar-se. Eu nunca fui dependente, nunca, sempre fiz tudo. Então, eu, o que fiz? Eu comecei a tirar tudo, a fazer isso, a fazer... Bueno, em que terminou tudo isso? Sim, uma coisa boa. Casei, tenho uma filha, mas meu amado esposo teve que me
acompanhar em 7 anos de depressão. Por quê? Porque foi uma mudança e outras coisas que aconteceram na vida que me levaram a ser uma pessoa que eu não era. E, bueno, eu, sabendo isso, eu disse, ai, eu vou fazer uma pilantragem, uma brincadeira. Bueno, aqui, na verdade, a Sônia me disse, eu tinha te avisado, eu tinha te avisado, eu tinha... Eu dizia, sim, e bueno. Pero bueno, graças a Deus agora estou recuperada, faz 4 meses que estou dada de alta já, e estou querendo voltar, inclusive estou com um projeto de armar um salão com tudo. Por quê? Porque o pisagismo, nós não Deixa eu falar uma coisa aí, associamos antes. só para com a imagem, a pessoa, mas também serve para todas as profissões. Serve, por exemplo, para arquitetura, serve para medicina. Eu, por exemplo, o salão vai ser um salão dedicado ao visagismo com uma Vai ser o arquitetura. primeiro salão na Argentina. Aliás, fora do Brasil, que eu conheço, é projetado para ser um salão que atenda todas as exigências do visagismo, né? Vai não ser seja o primeiro salão pensado, né? de visagismo Philip Holloway. Uhum. E só voltando assim àquela questão e também falando do salão, você teve sorte, na realidade, que o Hugo, né, que é seu marido, é a pessoa que é. Porque se você tivesse casado com um colérico mais bruto, mais enraigado, é que ele tem um lado de sensibilidade. E ele, inclusive, apoiou tremendamente todo você nesse período e teve que aprender a conhecer uma nova Mercedes, né? E que hoje ele aprecia, ele percebe, etc. Mas foi difícil para ele também, porque foi um choque para ele. Foi Descobrir essa terrível. nova Mercedes. Ele achou, e o meu sogro não sabe, um patriarcado italiano era isto. Sim. Imagina, eu dentro de um patriarcado italiano. Era uma coisa que não se podia soster. Então, e sim, o Hugo me apoiou muito, muito para com tudo isto. E, bueno, e agora está me apoiando para voltar a trabalhar, para voltar me relacionar, porque, na verdade... Totalmente envolvido em todo o projeto, né? A parte, eu estou apaixonada pelo visagismo. Por quê? Porque uma coisa que nós temos que entender também como profissionais, que nós não somos cortadores de cabelo, nós temos que criar estilos. Por exemplo, nós temos Vidal Sassoon, que no seu momento foi o criador das linhas geométricas na Inglaterra, que foi o criador do brushing, que é a escova, que tirou nós dos bobs, que tirou nós de los ruleros, para que entendam os espanhóis. Também ele trabalhar com a coloração. Então, inclusive, ele era um visagista, no termos de visagismo, vamos dizer, intuitivo. Porque, voltando a esse tema do visagisme e o visagismo, pouca gente sabe que o meu trabalho teve início em Londres dos anos 60. 65, 64, 66, porque eu estava na Inglaterra, eu estava estudando lá, depois fui morar, fui para os Estados Unidos, voltei. E o que se buscava naquela época era a liberdade da expressão.
E essa foi toda a luta. E houve uma necessidade de até ser enfático, teve um certo nível de violência dentro dessa transformação, porque estava uma geração que peitou todo um domínio de uma classe social, que era a classe superior, que estava ditando as regras de como as pessoas tinham que ser, como que tinham que vestir, como que tinham que viver. Tudo era controlado. Não tinha opção. Nós não tínhamos o direito de fazer escolhas. Hoje, nós não só temos direito de fazer escolha, nós temos obrigação de fazer escolha. Sim, E as pessoas se acostumaram com isso. E é interessante que somente na área da beleza é onde as coisas mudaram por último. Porque há muito tempo, em todas as áreas, comércio e tudo, há muito tempo as empresas aprenderam que tem que ouvir o cliente, tanto serviços ou de venda de produtos. Você tem que ouvir o cliente. Tem canais para isso, buscam ter informações do cliente, querer atender o cliente dentro das suas vontades, que é a uma, customização, e uma, mudou. uma Né? coisa que vai relacionada a isso também é que o importante do visagismo é que nós fazemos uma consultoria. Então, vai entrar a clienta no salão e nós não vamos sentar a clienta na cadeira e tocar os cabelos como se nós estivéssemos despeinando galinhas, ou, não, frangos, ou falei mal a palavra, despelando frangos assim e dizendo que vai ficar bem para ela, que não vai. Senão, nós vamos fazer uma consultoria. As pessoas acham que fazer uma consultoria é muito tempo. E não, você pode fazer uma consultoria em poucos minutos, pero sua clienta vai chegar no salão, você vai sentar frente a ela, você vai ter um primeiro contato, vamos conversar, eu tenho que saber que ela quer expressar com a sua imagem, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos, se seu trabalho é mais importante que a sua família, se ela, não sei, é tímida. E a parte, eu fazer o diagnóstico do seu rosto para ver o temperamento que ela tem. E daí dar essa sugestão. E a partir de nós produzir essa empatia, eu posso direcionar a minha clienta, quando nós acordamos com o trabalho que vamos fazer, eu direciono a minha clienta, por exemplo, para lavar o cabelo, fazer cor, pero ela já foi recepcionada de outra maneira, não é que foi recepcionada com cadeira quente, tira uma e saca a outra. Ela se sentiu um indivíduo, porque hoje nós nos sentimos um RG, um CPF, nós não somos indivíduos. Então, Exatamente. você e eu, que muitos pensam, mas se eu faço a consultoria, eu perco muito tempo. Não, porque quando você direcionou essa clienta, e se você tem uma pessoa que faz cor, você pode estar fazendo outra consultoria. Sim. Uhum. Então, Exatamente. essa é a parte importante de que nós temos que conseguir nas nossas clientas a estética, nós temos que conseguir a harmonia, pero nós devemos respeitar a sua personalidade. Exatamente. E tem Então, que pensar uma isso coisa é o que que o aí, visagismo dá. uma coisa que eu vejo, porque eu não sou da área de cabelo. E, aliás, quando fui convidado pelo Senac, eu
tinha um preconceito muito grande em relação ao meio. Porque o que se vende é glamour, é superficialidade, simplesmente que você vai deixar a pessoa bonita. E eu, desde aquela época da Inglaterra, eu pensava que na expressão pela sua imagem. E a primeira pergunta que eu fiz lá no Senac para o Hélio Sasaki é como é que o cabeleireiro sabe o que o cliente quer? E ele falou, ele não sabe. Eu falei, mas então como ele corta o cabelo? É que o E ele falou, visagismo, o modelo, ele impõe seu gosto, a sua vontade, os seu senso estético ou uma moda no cliente. E é interessante que hoje eu vejo que é difícil para um cabeleireiro realmente estilizar o cabelo de um cliente, porque as pessoas não querem, eles têm medo. E eu entro nos salões, eu observo, e eu vejo que a maioria das pessoas está fazendo uma. Uh, cortando 2 dedinhos de cabelo, assim, não assim, viu? não, assim, Dois não, dedinhos porque assim. uma vez nós estávamos num curso, então me perguntaram, eu quero cortar só 2 dedos, assim ou assim, perguntei eu, e queria assim. Mas não, o importante sim disso, do que você E é está terrível, falando, eu acho que vocês nascem, vocês querem, vocês entram nessa profissão que não é fácil. Você passa um ano estudando, tem que fazer cursos, especializações, etc. Não é uma trajetória fácil. E depois você se vê passando o dia inteiro cortando 2 dedinhos de cabelo e pintando raiz. Eu imagino que isso deve ser extremamente frustrante. é que isso, na Não? verdade, era o que acontecia para mim. Por quê? Porque eu realmente estava já desencantada do meu trabalho, porque era levantar e fazer. Em cambio, o visagismo me deu um desafio todos os dias. Por exemplo, no visagismo, o que nós utilizávamos, ou antes, eu, como profissional, era a que decidia qual era o corte que ia ficar bem para a minha clienta. Era eu quem decidia. Ela me dizia, ela podia me dizer, eu aceito curto, eu aceito largo, mas eu decidia o que ia ficar bem para ela. Eu não sabia se ela estava triste, se estava casada, se estava solteira, se estava... Não, eu decidia o que ia ficar harmonioso e estético. E nem O que sabia é? o que as coisas expressavam, né? Não, Se uma linha pero curva expressava isso ou aquilo, em não sabia nada. absoluto. O único que eu sabia era que uma vez eu descobri num curso que eu fiz que uma linha é uma sucessão de pontos. Era o único que eu sabia. Estou brincando, não? Pero E a sua dificuldade com o cabelo, o formato do cabeça? não. Eu tive um privilégio maravilhoso, não? Que foi que a Sônia me elegeu como sua cabeleireira, a esposa do Philip. É isso mesmo. Era a Isso terceira mostra que vez ela não que é nós... pouca porcaria, não. Não, não. E sabe, o visagismo, na verdade, a mim, ela me deu um apoio e me fez ver as coisas, às vezes, de outra maneira também. Ou seja, olha, o visagismo nasceu no ano 72 com você e eu também, E assim a que eu sou Sônia. a irmãzinha do visagismo. Então, vocês são Sim. como meus papais. Então, a Sônia me dizia que eu tinha que cortar o cabelo dela. O que acontece? Eu agarrava e cortava o cabelo, fazia umas mechas, tudo. Eu fazia um estilo muito dramático, porque era o que ela estava precisando nesse momento, passar força, passar mais determinação, estar mais segura com ela mesma para enfrentar esse novo desafio que era o visagismo no início, que foi difícil para todos nós. Então,
eu cortava o cabelo, eu cortava, não? Ela me dizia, por exemplo, olha o meu, não? Então eu tenho que fazer assim, é que está cumprida a chuva agora. Aí. Então, eu agarrava, eu vou colocar um pouquinho de spray, assim, a Sônia não fica brava comigo e diz que eu estava com o cabelo melancólico. Então, é tudo brincadeira. Então, a Sônia me dizia, está redondo. Eu digo, não, isso não está redondo, porque eu usei uma técnica que fica quadrado. E ela dizia, não, aqui está redondo. Eu agarrava e ela ia. E, a ver, dentro do que havia, ela saía feliz, não? Dentro do que havia no mercado. Vinha a próxima vez, eu pensando, não, à noite, mas como que está redondo, não? Então, eu pensava a técnica de como podia fazer para que fique quadrado, que isto, que aquilo, tomando em conta que a cabeça é redonda, que aqui, que lá. Então, eu sonhava que isto e que aquilo, porque eu, até quando tenho problemas, eu sonho para resolver esses problemas. Eu acordo querendo resolver esses problemas. Então, eu cortava e a Sônia me dizia que está redondo. Então, no momento, eu já estava cansada. Digo, não, isso não pode estar redondo, porque eu cortei assim e não pode ser. Isso não é redondo, isso não é redondo. E onde você vê redondo? E eu assistindo a cena e E vendo o o pior, desespero sim, da você Mercedes. vinha e dizia assim, está redondo. Eu dizia, nossa! Eu, então, foi passando e um dia Philip, estávamos falando da linguagem visual. E o Philip me ensinou ver. Por quê? Porque eu não estava vendo a forma, eu estava vendo as feições. Então, o que acontecia? Ele me ensinou a ver o negativo. O que é ver o negativo? Tirar o objeto e ver o que há O espaço. no espaço, no redor, ou seja, o que é transparente. E aí eu aprendi a fazer um corte quadrado e deixei feliz a Sônia. Ai, quando E ela, eu, você e fez eu, isso, ela gritou, ela falou: agora está retangular, está requadrado. não, E você não é única, nós vimos o quanto isso é difícil, porque não se ensina o cabeleireiro a olhar o formato da cabeça. E eu falava no início, por exemplo, lá no Senac, eu cheguei e falei, o Chanel é um corte redondo. E ele falou, não, é corte reto. E eu falei, como assim? Ele estava pensando no corte, na forma de fazer o corte. E não estava pensando no formato desse corte. Como é. E é o formato que o olho percebe, e isso é que afeta a pessoa. Se ele está redondo, ou é melancólico, que é todo introvertido, controlado, ou é fleumático, que é parado, fechado, etc. E a pessoa pode ser completamente diferente, está querendo ser poderosa e não vai ser poderosa. é Né? verdade, isso. É absolutamente certo. É E aí absolutamente. tem essas dificuldades, e aí a pessoa põe aquele cabelo, o cabeleireiro convence o cliente a ter um certo corte, porque está na moda, porque ele acha, por exemplo, o Chanel sofisticado, elegante, etc. A pessoa chega em casa e o marido não gosta. E aí fala que não gosta de cabelo curto. Não é cabelo curto que não gosta. Não gosta do corte, do que Não, esse corte está expressando. e Não é o não, cabelo curto. claro, e não tem uma proposta diferente. Quando você fala para uma clienta que diz, bueno, você fala com qualquer pessoa que diz, eu já cortei meu cabelo curto. Por como você cortou? Assim. É o que te oferecem. É comprimento. Não é cortar comprimento, é cortar o rádio, o Sim. contorno do cabelo, porque isso é o que vai dar o formato, o circular,
o quadrado, o hexagonal, o triangular, dependendo de como você corte a parte periférica, não essa parte. Então, o primeiro que fazem é a parte. Vem uma mulher e diz, eu quero cortar meu cabelo. E diz, eu quero tirar 2 dedinhos, quero sacarme 2 dedos. Eu vou falar um pouquinho de espanhol para que entenda. Si le saco 2 dedos, la mando con 8 a la casa, así que el marido me mata. Pero se eu saco 2 dedos, mando com 8 para casa e o marido depois me mata, não? Se eu tiro 2 dedos dela. Se eu corto, eu não posso cortar os dedos. Então, e o que acontece? Bota que vem uma moça com o cabelo reto e me diz, me tira 2 dedos, 2 centímetros. E eu agarro e tiro 7 centímetros. Mas fica comprido atrás. Fica o corte atrás. No rosto, eu não mudei nada. Então, a mulher essa, para mostrar que cortou cabelo, ela tem que entrar de costas na sua casa, ou no trabalho, ou na oficina. Então, como chamo eu isso? Amputação, porque eu cortei, mas eu não dei nada em troca para ela. Então, que é o importante? Oferecer um corte, e o importante não é a quantidade que nós cortamos, senão a qualidade com o que nós fazemos esse corte, que seria harmonia, estética e a sua personalidade, através de uma consultoria. Que isso é o que eu quero fazer aqui na Argentina. Fazer o salão visagista Philip Hallowell, que todos os meus funcionários vão conhecer o visagismo, vão trabalhar o visagismo. Eu vou fazer eu vou comentar que a empresa L'Oréal também está me apoiando, a empresa Kerastase, e bueno, eu estou muito contenta, pero que estão apoiando, na verdade, este novo conceito, visagismo, não visagisme. E o salão vai ser um salão exclusivo de visagismo e imagem ID Philip Hallowell. E o arquiteto, isso é importante você falar para o pessoal. Como que eles, quem que você falou e como que eles reagiram, porque são arquitetos renomados, né, da Argentina. Meu esposo, e as aulas que você teve que dar para eles. Meu esposo, ele contratou um estúdio de arquitetura muito bom, Antolici se chama. E maravilhoso, ele é hiper glamour, tudo. E eu disse que eu queria um salão visagista. E o que era? Então, mostrei o livro, expliquei tudo isso. Então, eu disse para ele, eu quero, por exemplo, o frente que seja quadrado, retangular, alto, que mostre poder. Depois, dentro, eu quero que tenha diagonais, que tenha formas redondas, porque eu quero circulação, que a pessoa se sinta livre de se mexer por onde ela quiser, que tenha espaços, por exemplo, onde você sinta segurança para estar sentado, para conversar. Acolhido, né? Como? Acolhidos. Que estejam acolhidos, claro. Então, eles me diziam, mas como isso? Não. Então me faziam, aqui está, vamos fazer essa coluna aqui. Não, mas isso tem que ser redondo. Mas como vou fazer redondo? Porque a parte da construção, na arquitetura é difícil, a terminação redonda com gesso e tudo é o pior. Por quê? Porque essa coluna está justo onde, que era assim como um ângulo da parede, que eles fizeram como uma sacada, eu pedi que arredondassem. Por quê? Porque era para convidar a que o pessoal suba para a parte VIP do salão. Então, e as escadas estão com um espaço, por exemplo, que eu fiz todas umas passamão, não sei, de aço. Corrimão. Corrimão de aço, pero eles estão
com diagonais bem marcadas. Para quê? Para te convidar a te dar essa energia para seguir subindo, que seja sanguíneo. Então, Sim, só que olha está em assim, espiral, então, né? e eles me falavam, Só que está em uma espiral, né? Claro, Uhum. mas isto como fazemos? Não, porque eu, não, mas não é isso que eu quero. Pero o que é? Pero o que não é? Foram umas aulas que era terrível. Nós fazia, desfazia, fazia, desfazia, fazia, desfazia. Pero eu digo a verdade que o visagismo Philip Hallowell te permite, a ver, se desarrollar, não sei, hasta uma pessoa que fabrica roupa, ela pode desenhar estilos para eventos, diferentes eventos sociais, para diferentes temperamentos. É assim fantástico. Eu creio que é o futuro do salão do cabeleireiro. Sabe que a Porque Simone está fazendo pão? pão, Pão caseiro. E eu falei para ela fazer pães coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. claro, então, Mudando formatos, etc. Olha que coisa linda. E ela vai fazer isso. pero qual vai ser o último que vocês vão comer? Ah, não sei, para pão. Nossa, pão. Para mim, o pão mais gostoso é o fleumático. Aquele redondo, que tem uma crosta bem texturizada, etc. E dentro está bem fofo, molinho, etc. Isso é. Esse que eu mas também o melancólico, que é tudo trançado, tal, esse seria um pão gostoso também. Filipe, eles estão acá que eu estou vendo, estão perguntando sobre melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, Sim, que são os temperamentos. isso. É. Explica, você quer que eu explique ou você explica? Não, se nós contamos a história de como nós tiramos abaixo uma selva, Não, como assim? assim, que nós temos que nós temos um bosque e nós temos que abrir caminho nesse bosque. Sim. Uhum. Então, o colérico vem com um machado e quebra, quebra, quebra e tira e faz e faz e faz e faz. Vem o sanguíneo de trás que diz: Nossa, que bem que você, que força que você tem, como você derruba tudo, que maravilhoso. Porque o colérico faz. O sanguíneo Lidera. é entusiasta e Uhum. muito volátil, muito sonhador, dinâmico. E vem de trás, e também não negativo, irresponsável, informal, tem todo. Os temperamentos têm coisas boas e coisas ruins. Todos. Não Todos. existe. Todos são assim. Nós podemos E nós estar somos uma dessa mistura maneira. de todas elas, né? É importante saber que nós não somos uma coisa única. Todo mundo tem um pouco de cada. A ver, Apesar de parecer que você não tenha nada de fleumático, você tem alguma coisa de fleumático. eu? Todo mundo tem alguma coisa de alguma. Cara, tem hora que você quer ficar naquela preguiça e tal, você entra no seu lado mais fleumático. Estão perguntando acá qual é o formato do seu rosto. Não sei se do meu ou do seu. Meu ou seu? Eu não sei, Mercedes? porque colocou a pergunta só. Uhum. Da Mercedes, Carla Mai. eu não estou vendo. Devemos Cadê? ter. Acho que é hexagonal de base reta. Se é o da Mercedes, correto! Ué, agora você sumiu daqui, o que eu faço? Como tiro isso aqui? Entrou Como que uma eu coisa? sumi? Não, aqui tá, entrou uma coisa aqui, eu não estou conseguindo ver você e não estou A ver? conseguindo tirar isso. Eu não sei o que houve, tentando ver. Aí não? Nossa, Para. aqui. Agora, espera aí. Aí, tá, Aí voltou. você vê? Então, agora estou vendo de novo.
Ah, bueno, eu estou vendo acá, deseja compartir o vídeo a los espectadores e com Philip Holloway, sim. A ver. Sim. Aqui saiu uma coisa, não sei. A Ah, ver, não sei o que foi. aí me vê? Sim, eu estou Aí vendo tá, você. então, ótimo. É. A Carla Maia, que perguntou qual o formato do seu rosto, né? Todo, a Schmidt, que deve ser Carolina ou alguma coisa, fala que todo mundo tem um predominante. Na verdade, você pode ter uma personalidade que tem dois temperamentos dominantes. Então, você pode ser um colérico sanguíneo e pode, eventualmente, até ter três, mas é difícil isso acontecer. Ter três temperamentos muito próximos um ao outro. Mas, geralmente, as pessoas têm ou a pessoa é mais sanguínea, ou a pessoa é mais colérica, ou a pessoa é mais melancólica ou mais fleumática. E outra coisa, você tem esse temperamento em partes diferentes do seu rosto. Você pode ter uma boca sanguínea e um nariz mais colérico. Você pode ter o inverso. Você pode ter um queixo melancólico, mas ter um nariz sanguíneo. E aí, então, você vê o temperamento em cada parte do rosto também. E essa leitura, só que é importante dizer que essa leitura só serve para você passar informação para seu cliente. E o que eu vejo é que as pessoas têm uma tendência de achar que vão se transformar em psicólogos e fazer consultorias no sentido de fazer uma terapia com o cliente. E esquecem que, não, sou cabeleireiro, sou maquiador, eu tenho que compreender esse lado psicológico, mas eu não estou fazendo terapia. Eu estou ajudando a pessoa em se encontrar através da sua imagem. Então, qual a imagem que vai passar o melhor dessa pessoa? Né? E aquela história que você contou, que não é uma história, é um relato mesmo. A do, Há perigo de você ter uma imagem que não tem nada a ver com você. Pero eu fiz, a ver, eu fiz isso de, você imagina, o que falou que eu sou colérica sanguínea acertou porque meu rosto é hexagonal de base reta. O que acontece? Imagina um personagem como eu sendo melancólica. É terrível. Absoluta. Então, que acontece, então, na realidade, a mim me prejudicou muitíssimo. E assim vai prejudicar, pero por quê? Porque a pessoa às vezes não sabe porque não está desganada, não tem vontade disso, não tem vontade daquilo, pero às vezes, por quê? Porque você quando se olha, inclusive, você quando corta o cabelo, a mim me aconteceu. Eu, aos 27 anos, eu tive meu cabelo bem comprido, que eu sacava só 1 centímetro. Um dia eu disse, eu quero cortar meu cabelo. Oscar Colombo cortou meu cabelo. E ele agarra e me disse, por aqui, não, curto, por aqui, não, curto, por aqui, não, curto, não, eu quero curto. Bueno, ele me fez um corte. Eu juro que eu, no outro dia, estava com corte, mas eu me senti livre, porque eu tirei um peso que era que eu já não queria ser essa mulher sostenida. Eu tinha 27 anos, aos 30 eu divorciei. Então, era isso, não? Eu queria cortar com as coisas. Eu queria me comprometer comigo. Então, o que acontece? Eu, quando eu passava Mas por intuitivamente, você não sabia disso. Era, claro, intuitivo. Eu não... Hoje, depois eu fiz logicamente, que isso foi pior a minha sacanagem, quando eu me fazia melancólica. Então,
o Oscar cortou e a mim, o que me acontecia? A mim me levou mais ou menos 6, 7 dias me acostumar com esse corte curto. Por quê? Porque no momento eu gostei, eu adorei, eu estava feliz de ter tirado isso e eu gostava, porque ele cortou e sem eu olhar eu já estava feliz. Pero eu passava por espelho e eu dizia, quem é essa mulher? Eu olhava de novo porque eu Sim, não me isso é uma reconhecia. outra identidade. Eu não me reconhecia, pero usando tantos anos o cabelo comprido e depois nunca mais pude voltar e não voltaria. Não, só para enganar de vez em quando meu marido colocar uma peruca. É um exercício que você fazia no curso que era maravilhoso, porque só você conseguia fazer isso. Era aquele exercício que nós escolhíamos 4 pessoas e você fazia uma imagem totalmente colérica ou totalmente sanguínea, e nós escolhíamos ou uma pessoa que não estava vivendo o que é, e fazer com que ela vivenciasse o que era Sim, mesmo, nós escolhemos, por ou as exemplo, pessoas que eram muito confiantes em si, transformar em algo que elas não eram. E eu conta lembro, como sim, que eram como nós nos surpreendemos, que como isso afetava as pessoas, né? eu no princípio, eu elegia 4 pessoas, não? Então, eu elegia depois para fazer elas do temperamento absolutamente contrário do que elas eram. As que eu veia que eram muito sanguíneas, eu sabia já que eu ia fazer outra coisa para que elas sintam como uma imagem inadequada e ia fazer você se sentir Melancólica, né? Você mal. pôs uma Então, melancólica. não, a Priscila, que era colérica, sanguínea, terrível, que eu fiz ela fleumática, Sim. que ela chorava, ela chorou, ela não tinha se visto e ela chorava, que foi minha aluna na universidade, na Unixu dela. Sim. Pero foi, a parte, primeiro, nós trabalhávamos com um espelho. Então, eu me colocava com ela e nós fazíamos de conta que nós íamos tomar alguma bebida num bar e que nós olhávamos essas mulheres, que éramos nós, e dizia, você que acha dela? Ela que será? Doutora, telefonista, será arquitecta, será... Então, e nós Tem íamos amigos, falando não tem assim, amigos, é tem casado. amigo, não tem amiga, é casada, é solteira. E aí iam falando. E eu dava objetos para ela eleger, que eram melancólicos, coléricos, sanguíneos, e você via que elas elegiam. E depois que eu fazia essa transformação, que eu, por exemplo, a sanguínea eu fazia melancólica, a colérica, ou a sanguínea eu fazia fleumática, a colérica eu fazia melancólica, e e assim eu ia mudando Mudando, né? os, Trocando, né? trocando esses temperamentos, você veia que quando elas se achavam, elas, eu dizia, que bolso você quer? E elas escolhiam com medo outra coisa. E também assim com acessórios e com tudo. Por quê? Porque uma coisa importante que nós temos que ter em conta, uma coisa que nós temos que ter em conta que é importantíssimo com o visagismo, nós podemos realmente fazer essa consultoria, respeitar a harmonia estética, respeitar a personalidade da nossa clienta, nós podemos assessorá-la na sua vestimenta, nos acessórios que podem utilizar, inclusive até se quer modificar sua casa, que estilo convendria para ela. Então, essa gama é amplíssima. Os odontólogos que façam esse curso que é maravilhoso, visagismo para mim, que hoje estou na profissão e que vou dedicar este meu tempo, o que me resta da vida para difundir isso, porque eu sei que faz tanto mal como tanto Nós bem. estamos quase, temos só 30 segundos para, aliás, 20 segundos
para terminar. Então, E- eu quero mandar um beijo grande e eu quero te comprometer a fazer este vídeo em espanhol. Quieren, si yo lo quiero Vamos comprometer fazer. a que hagamos este video en español. Si lo piden, lo hacemos. Obrigado a todo mundo. Tá, vai